Olá, pessoal, Senhora Brito aqui. É a primeira vez que eu apareço aqui na internet me chamando de Senhora Brito, pessoal, então deve dar um desconto. A Aline aqui. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de ciúmes. Gente, talvez eu me estenda um pouco conversando sobre isso. Se você tiver paciência para assistir até o final, muito obrigada. E se você é apenas um curioso que quer saber se eu sou uma mulher ciumenta ou não, sim, gente, eu sou ciumenta, sim. Do Leonardo de Brito, eu tenho ciúme. A última vez que eu lembro de ter sentido ciúme na minha vida foi lá por volta dos meus 15 ou 16 anos, que foi a época em que eu comecei ali com os meus namoros, né, ali da adolescência e tudo mais. Então, naquela época, eu tinha muito ciúme de imaginar que o rapaz que estava comigo, namorando comigo, fosse gostar de outra moça que não fosse eu, né? Então, assim, naquela época eu sentia ciúme. Porém, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de se questionar, fazer autoanálise. Isso é uma coisa minha, assim, desde que eu nasci, eu acho. E eu parava pra pensar, gente, qual que é a utilidade do ciúme? O fato de eu ter ciúme do meu parceiro, do meu companheiro ou não vai fazer diferença nenhuma se ele quiser me trair. Tanto que, né, eu fui a maior chifruda da história quando eu era adolescente. Mas, assim, o fato de eu ter ciúme ou não interferia em nada o resultado final. Então eu pensei, então eu vou parar de ter ciúmes. E de fato, gente, de lá para cá, nos relacionamentos que eu tive, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Por quê? Eu pensava, uma pessoa segura de si não precisa ter ciúme do outro. Por quê? Se eu estou comunicando ao outro que eu tenho ciúme, o que eu estou dizendo? Você é melhor do que eu. Você é algo extremamente superior a mim. Se eu perder você, o mundo acabou para mim. Na minha cabeça, o ciúme dizia isso. Tipo assim, se eu tenho ciúme do outro, significa que eu estou sendo insegura. Logo, se eu perder o outro, vai ser uma grande perda na minha vida. Ou grande perca. Enfim. Então, assim, eu buscava ao máximo, né, bloquear ali aquele sentimento. Quando vinha aquele negocinho começando a crescer, eu pensava, não, isso aqui não tem nenhum sentido, racionalizava a situação e desde então não tinha mais ciúmes. Lógico que a mulher, ela tem um sexto sentido. Se existe ali, né, você tá namorando, existe uma amiguinha em específico, você consegue identificar se aquela amiguinha tem interesse no seu namorado ou não. Você consegue identificar o interesse na outra mulher de uma forma muito fácil. Agora eu vou abrir um parêntese enorme aqui, tá, pessoal? Eu sou cearense, né? E aqui no Ceará existe uma expressão chamada escangotar. Você sabe o que é escangotar? Aqui a gente chama essa região de cangote, né? Então, assim, se uma mulher ri desse jeito assim, ó, para outro homem, gente, se ela escangota assim, acabou. Está apaixonada, está loucamente interessada naquele cara. Se a gente está numa situação de uma roda de amigos, você tá aqui com seu namorado do lado, e tem uma amiguinha ali que tá rindo muito das piadinhas que ele tá fazendo, tá rindo muito assim pra ele, tá fazendo muito assim, gente, é lógico que a mulher vai ter um ataque de ciúme consciente, um negócio louco, que vai querer matar todo mundo ali da rodinha de amigos. Então, assim, existem situações e situações. Existem coisas que normalmente geram gatilhos de ciúmes. Porém, eu sempre tentei ao máximo racionalizar quando vinha nos meus relacionamentos anteriores aquele sentimentozinho de ciúme ali começando a crescer, eu sempre, né, cortava. Porém, e aqui é o X da questão, né, gente? Lá vou eu, aos meus 32 anos, ou 32 anos, conheci Leonardo de Brito, né? Longe ali da minha adolescência, dos meus 15 ou 16 anos. E, gente, Leonardo de Brito é um ser humano que gera em mim um ciúme inconsciente, uma reação emocional fora do comum em todos os sentidos. Não apenas do ciúme, mas de todas as outras sensações, de todos os outros sentimentos que existem dentro de mim. Com ele, parece que é amplificado assim 200%. Então, eu tenho muito ciúme do Leonardo. Muito. Talvez assim, beirando a loucura. Porém, gente, vou explicar para vocês. Leonardo, se vocês não conhecem, é um homão do lindo, maravilhoso, gostosão, todo trabalhado na academia. Então, assim, lógico que aquele homem, aquele ser humano,
ele vai chamar muita atenção. O cara tem 1,84 m. Se ele não chamasse atenção, ia ser surpreendente. Então, assim, ele chama muita atenção. O fato de ele chamar a atenção feminina, pra mim, não é um gatilho de ciúme. Por quê? Pelo contrário, se eu pudesse, eu já falei isso em algum momento, eu colocaria ele pra expor num museu, de tão gato que eu acho aquele cara. Então, assim, o fato de outras mulheres olharem para ele não me causa nenhum tipo de desconforto. O que é que me causa desconforto? Saber que no meio dele, ali no meio em que ele está inserido, seja ali no, sei lá, na academia, na escola de dança, seja ali nos ambientes noturnos, né, que às vezes ele sai, que existe alguma mulher do convívio dele que está afim dele, de alguma forma, tipo, que existe alguma mulher ali no convívio dele que está apaixonada por ele. Porque uma coisa é você olhar um homem bonito e dizer, uau, que homem bonito. Outra coisa é você ver aquele homem bonito, ter contato com ele, ter o WhatsApp dele, ter ele no Instagram, ter ele ali em todas as redes sociais, sabe? Conviver com ele aí. E ter a possibilidade de escangotar pra ele. Tipo, ah, gente, eu fico possessa só de imaginar que existem mulheres ali no meio dele que, que tem essa reação diante dele. Então, assim, isso me gera um gatilho que só Jesus, só por Deus. Então, assim, já começa, né, gente? O sangue foge de todas as extremidades do corpo. A mão começa a ficar gelada, o pé começa a ficar gelado, tipo assim, o sangue sobe pra cabeça, você começa uma dor de cabeça, começa uma dor de cabeça na nuca, né? Assim, totalmente saudável, um relacionamento muito saudável. Inclusive, você, terapeuta, você, psicólogo, que esteja me acompanhando, se quiser dar um diagnóstico, gente, para o meu sentimento, pode dar. Eu adoro diagnóstico gratuito. Para um caso, né, para uma situação ali que eu não vou tratar, gente, que eu não quero tratar. Porque assim, eu quero resolver as questões deste relacionamento dentro deste relacionamento. Já tive ali outros relacionamentos que foram um pouco, né, problemáticos e tal, mas eu busco ao máximo possível tratar da situação dentro da própria situação. Não é porque o meu amor pelo Leonardo é obsessivo, e de fato ele é, não é porque o meu ciúme, a minha reação de ciúme, ela é exagerada e de fato ela é, que eu vou querer levar isso para terapia. Não quero levar para terapia, gente. Eu quero levar para uma conversa com ele. Eu quero desenvolver esse assunto com ele e eu quero cuidar disso junto com ele, ali sentados nós dois. Para que se a gente conseguir atravessar todo esse período, né, de ataques de ciúme, possessividade excessiva, que a gente construa um relacionamento bom e saudável ali no futuro. E que se a gente não consiga atravessar esses períodos, né, a gente não consiga atravessar essas situações, não consiga mudar, melhorar, né, ver por outro ângulo todas essas situações, que esse relacionamento termine, que ele seja findado, que se a gente vê que a gente faz mais mal pro outro do que bem, a gente realmente escolha não estar com essa outra pessoa. O que não é o nosso caso. Graças a Deus, no nosso relacionamento, a gente causa muito mais benesses, muito mais benefícios para o outro do que malefícios, né? O que nós crescemos juntos como um casal, ele ultrapassa em milhares de milhões as situações ali corriqueiras de ciúme ou de alguma coisa desse tipo, entendem? E essa questão do ciúme, gente, é uma coisa completamente nova para mim, porque eu não costumava sentir. De verdade, eu não tô mentindo, eu realmente não costumava sentir. Porém, conversando com o meu melhor amigo ChatGPT, ele fala que o ciúme nasce de coisas totalmente aleatórias. O ciúme pode nascer de uma insegurança minha, ele pode nascer de um trauma do passado, de uma questão não resolvida de outro relacionamento, ou simplesmente mesmo do fato do medo de perder aquilo que te é extremamente precioso. Que no caso, né, no meu caso, é o Leonardo, gente. Eu nunca tive um relacionamento tão bom, eu nunca tive uma pessoa tão amorosa, eu nunca tive uma pessoa que expressasse ali os sentimentos em voz alta, como o Leonardo faz. Então, assim, a simples ideia de perder o Leonardo causa realmente muitos
né? A ideia de não estar mais com ele em algum momento gera 1 milhão de coisas em mim. Logicamente, eu tenho muito medo de perder esse homem, gente. Se eu dissesse que não tenho, eu seria uma mentirosa. E você aí que tá me ouvindo, se você tem um relacionamento, você julga um relacionamento muito bom, você também tem medo de perder. Se você não tem medo de perder, é porque não te é precioso. Pode ter certeza disso. Então, assim, não tenho nenhum problema de assumir publicamente que eu tenho ciúme sim do Leonardo, de que eu sou extremamente louca, apaixonada por este homem. Já chegaram pessoas falando bem assim, cara, não é possível que você esteja tão apaixonada. Você nunca se apaixonou antes? É o seu primeiro namorado? E não, gente, não é o meu primeiro namorado. Eu já me apaixonei antes. Porém, quando chega alguém que encaixa perfeitamente, como se fosse quase sei lá, quase como se você tivesse encomendado aquela pessoa, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto que eu encomendei o Leonardo, detalhe por detalhe, item por item, tópico por tópico. É como se ele se encaixasse perfeitamente em um desejo meu pro universo, digamos assim. E veio ele prontinho ali. Então, assim, essa pessoa me é muito preciosa. Eu tenho realmente muito medo de perder. Porém, eu não posso permitir que esse meu medo de perder ele faça com que eu perca ele. Eu não posso permitir que o meu ciúme ele seja extremamente exagerado, extremamente possessivo. Eu não posso ter uma reação louca. E eu não tenho, né? Normalmente eu não tenho. O Leonardo sabe. A gente conversa muito sobre todos os temas. A gente traz para a mesa todas as situações, né, que a gente tem ali de divergência. Tudo a gente traz para conversa. A gente conversa, dialoga muito sobre tudo. E com o ciúme não é diferente, né? A gente conversa muito. Então, se existem situações ali que geram um gatilho muito grande em mim, ele costuma tentar amenizar o máximo possível para que aquilo não me afete. Se existe uma pessoa em específico ali com quem eu implico, porque eu realmente sei que aquela pessoa está afim dele, é apaixonado por ele, ele tenta diminuir ali o contato com aquela pessoa tanto quanto possível, para me deixar mais confortável. E o mesmo comigo, né, gente? Logicamente. Então, assim, eu tento ao máximo fazer com que esse relacionamento funcione de uma forma natural, sem uma exigência exagerada, sem uma cobrança exagerada. E em questão de resolver esse ciúme, eu não vou levar para terapia, tá, gente? Eu não vou fazer terapia de casal, eu não vou tratar com um psicólogo, eu vou realmente trazer esse assunto para a mesa e vamos resolver esses assuntos juntos em conversa. Então me conta se você aí é um ciumento ou uma ciumenta de carteirinha, se você esconde o ciúme que você tem, se você realmente não tem nenhum ciúme, se você não tem nenhum ciúme, zero ciúme, gente, analise. Analise se esse ciúme que você não tem é um indício de que você não valoriza tanto a pessoa com quem você está, que você não tem o medo realmente de perder essa pessoa. Ou se realmente você é uma pessoa extremamente saudável, mentalmente estável, emocionalmente estável, um alecrim dourado que nasceu no campo, né, gente? Um beijo pra vocês, gente. Eu espero que esse vídeo agregue de alguma forma, ou se não, né? Eu espero que vocês tenham se divertido aqui com esse papo. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.